Fala, meus professores, beleza? Eu me chamo Carlos Eli, sou mais conhecido como Eli, dou aula de xadrez há 11 anos, aprendi a arte do xadrez com 8 anos de idade, mais ou menos, meu pai me ensinou. Eu tive a sorte de os meus amigos do bairro, na minha adolescência, gostavam de xadrez, jogavam, isso fez com que eu quisesse aprender mais sobre xadrez, eu quisesse melhorar no jogo de xadrez. E depois de eu ter feito faculdade de educação física, eu acabei vendo uma oportunidade de trabalhar o xadrez na escola e faço isso hoje com muito gosto e quero passar um pouquinho disso para vocês. Beleza? A ideia aqui é ensinar exatamente como eu uso nas minhas aulas, ferramentas que eu uso nas minhas aulas. Pode ser que tenha um de vocês que já trabalha o xadrez na escola e que ensine o xadrez, alguma coisa de uma maneira diferente. Pode ser que você ache a minha maneira melhor, pode ser que você ache que a sua é melhor e você continue na sua, não tem problema. A ideia é só mostrar um norte de como ensinar, uma forma de ensinar cada coisa do jogo de xadrez, cada momento, e uma forma que eu garanto para vocês, a gente tem sucesso aí há muito tempo, e é isso aí, beleza? Primeiro, a gente precisa ensinar como que é o jogo de xadrez. O que é o jogo de xadrez? Mostrar para eles que o jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro, é uma grande batalha, é uma batalha entre o exército branco e o exército preto, onde eles vão batalhar no tabuleiro de xadrez, e uma batalha sadia, né? Muito importante, uma batalha sadia, onde eles vão ter que usar muito raciocínio, pensar bastante e fazer com que essa batalha seja super divertida e que eles façam com que eles desenvolvam várias coisas no cérebro deles e que eles vão pensar a vida totalmente diferente. Vamos lá. Primeira aula, o que eu falo com os alunos? Como eu chego na sala de aula e me apresento e faço o quê? Eu gosto de apresentar as peças na primeira aula. Eu falo isso que eu acabei de falar, que o jogo de xadrez é uma grande batalha, etc. E depois eu vou apresentar as peças. Eu acho muito bacana na primeira aula a gente dar uma folha para cada aluno e esse aluno desenhar e pintar as peças. Você coloca todas as peças na mesa do professor e dá uma folha para cada um. Eles vão pintar as 6 peças que nós temos no jogo de xadrez, vão desenhar elas, melhor dizendo, e depois vão pintar cada uma delas. Você guarda esse desenho que no final do ano você vai poder fazer um novo desenho deles, eles vão fazer um novo desenho e você vai poder comparar um com o outro, mostrar para os pais, para ver a evolução dos filhos e etc. Tá? Primeira peça que eu apresento. Eu gosto de apresentar os donos do castelo e gosto de apresentar eles juntos. Por quê? Para mostrar as diferenças de um para o outro. Por quê? Porque tem criança que confunde o rei com a dama. Ok? Nós temos aqui então um rei e uma dama. Essas são as duas maiores peças do jogo de xadrez. A diferença maior é que o rei ele tem uma cruz em cima, por isso ele fica maior do que a dama. E a dama normalmente tem tipo uma coroa aqui assim, tá? Rei é a maior peça, dama é a segunda maior, muito próxima do rei, tá? Nesse momento a gente ainda não vai falar que uma é mais poderosa, isso, aquilo, o movimento das peças, ainda nada disso. Logo depois de apresentar essas duas, eu gosto de apresentar o bispo. Temos aqui o nosso bispo. Por que eu gosto de apresentar ele agora? Ele tem esse buraquinho aqui, que parece uma boquinha. Na verdade, ele lembra o chapéu dos bispos da igreja mesmo. Quando o xadrez ele ganhou a forma que a gente tem hoje, a igreja católica era muito forte na época da Idade Média. E vocês podem fazer essa ligação com os alunos, falar assim, olha, na época que o xadrez ganhou o formato que tem hoje, não existia celular, não existia videogame, não existia carro, não existia internet. Você pode falar isso tudo com os alunos de vocês, que eles vão adorar. Sempre vai ter um aluno que vai perguntar, não existia isso, não existia aquilo para você, mas você vai lidar super fácil com essa situação. Não existia mesmo, muita coisa, é muito antigo o jogo de xadrez. A história do jogo de xadrez é até difícil saber de quando é, mas você vai poder ensinar o bispo dessa forma.
Depois do bispo eu gosto de ensinar qualquer uma das peças. Normalmente eu pego na sorte. Vocês podem escolher a ordem. Eu peguei aqui uma peça que eu gosto muito e eu escondo ela e mostro para os alunos assim. Meus alunos, a peça que eu vou mostrar agora ninguém vai descobrir qual é. Tchan, 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 tchan. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aí todo mundo grita, é o cavalo! O cavalo é a peça que eu mais gosto no jogo de xadrez. O cavalo é mágico. Além dele ser bonitinho, ele faz coisas fantásticas no jogo de xadrez que vocês vão conhecer mais pra frente. Essa outra peça aqui bacana também, a criançada também costuma acertar o nome dela, é a famosa torre, porém vão ter alguns alunos que vão chamar ela de castelo. Tudo bem, relaxa, mas vocês ensinam para eles que é torre e ela é muito bacana no jogo de xadrez. A última peça, alguns sabem qual é, outros não, é o nosso famoso peão. Eu associo muito esse peãozinho aqui aos soldados. Eu gosto de trabalhar o xadrez falando um pouco dessa batalha. Eu falo que o peão são os nossos soldados, aqueles que ficam na linha de frente da batalha ali, e que essa batalha acontece num super tabuleiro de xadrez, com casas claras e casas escuras, assim como os exércitos. É um exército de cor clara, um outro exército de cor escura. Isso é muito bacana para trabalhar numa primeira aula com eles de xadrez. Sempre contando uma historinha, fazendo um teatrinho. A criançada se amarra, as peças já são bonitas, elas já alegram o ambiente por si, e a criançada, principalmente nessa idade de 6, 7 anos, que é a idade que a gente mais se indica começar a jogar xadrez. Por isso que a gente trabalha o xadrez do 1º ao 5º ano, que é o que a literatura mais sugere, e faz muito sucesso com as crianças isso aí. Numa segunda aula, eu sugiro passar vídeos. Por quê? Tem vários vídeos de xadrez que são muito bacanas. Nós temos um vídeo da Pixar, que é um senhor jogando xadrez numa praça, sozinho, ele contra ele mesmo. E é um senhor que tem 2 personalidades. Então você consegue passar esse vídeo, consegue passar regras do jogo, regras da vida, e consegue bater um bate-papo com eles sobre essas personalidades do senhor. Qual personalidade estava agindo legal, qual não estava, e levar isso para o dia a dia deles. É bem bacana. Um outro vídeo que é bem interessante é daquele desenho da Marcha do Urso. Existe um desenho da Marcha do Urso só sobre xadrez, onde a Marcha joga xadrez contra o tigre e o urso. Eu tenho esse vídeo no meu computador, só que ele está em russo. E o que eu faço? Eu passo esse vídeo em russo e fico traduzindo o que a Marcha está falando com eles. Só que eu não sei falar russo. Mas eu finjo que sei. E passo para os meus alunos essa brincadeira, e pelo jeito que ela fala, dá para entender bem, que parece que é o que eu estou falando. Os meus alunos acham mesmo que eu falo russo, e isso faz um sucesso danado na sala de aula, e é bem bacana. Não que eu quero que vocês sejam alegres, vai ter professor que é mais divertido, outros são menos divertidos, uns são mais brincalhões, etc. Eu sou um professor que brinco muito, gosto disso, e os meus alunos gostam também disso, e é bem bacana isso. Tá. Partimos dessa segunda aula que você apresentou para eles os 2 vídeos, bateu um pouco papo sobre regras. A gente começa com algumas regras do jogo de xadrez. É o momento que você vai falar para eles quem começa no jogo de xadrez. Existe uma regra no jogo de xadrez que quem começa são as peças brancas. Por quê? Eu não gosto muito de entrar no mérito do porquê. Eu falo que é porque quando inventaram, criaram essa regra. Eu acho que é mais fácil, então eu não quero entrar no mérito histórico da coisa. Prefiro falar só isso. Nesse momento, vocês também podem passar uma outra regra que é bem interessante, mas que no início a gente não cobra dos alunos. A gente brinca no jogo de xadrez que peça tocada é peça mexida. Que quando ele coloca a mão numa peça, ele tem que mexer com aquela peça. No início, eles não vão conseguir isso. É normal, a gente não precisa cobrar isso. Eles ainda estão aprendendo o movimento das peças. Mas no momento futuro é interessante, porque isso vai ajudar eles na tomada de decisão, a pensar antes do que fazer. Vai controlar a ansiedade. Eles vão ver que todas as ações deles têm uma reação, e que se eles
não analisarem bem, eles vão cometer coisas que são ruins para o jogo deles e vão acabar provavelmente perdendo o jogo por causa disso. Então, são coisas que são interessantes de você comentar nessa aula. Nessa segunda aula, a gente pode ou não, aí vai depender de como rendeu essa aula, mostrar para eles o tabuleiro de xadrez. O nosso tabuleiro de xadrez, ele tem 64 casas. Nossa, os alunos vão precisar saber isso? Não, a gente conta para eles, mas por ser legal, né? Eles vão ver que tem várias casas, que o tabuleiro é muito grande, e eles vão adorar isso. E aí, a gente pode trabalhar o tabuleiro com eles de várias maneiras. Vamos para o computador agora, que eu vou mostrar para vocês, primeiro, a posição das peças e depois uma pequena maneira de trabalhar o tabuleiro de xadrez. Nós temos aqui, ó, as peças brancas montadas aqui na linha 2. Observem que o exército branco ele fica na linha 1 e na linha 2. E nós temos aqui as peças pretas montadas na linha 7 e na linha 8. E o grande tabuleiro nosso aqui com 64 casas. Uma das atividades que a gente pode trabalhar para ensinar, para eles conhecerem o tabuleiro de xadrez, é essa aqui. Observem que eu desenhei uma bola azul, uma bola vermelha, uma bola amarela e uma bola verde. A gente pode trabalhar figuras geométricas, pode trabalhar um triângulo, pode trabalhar círculo, triângulo, quadrado, losango. E você mandar eles desenharem essa determinada figura geométrica nas casinhas correspondentes. Se vocês observarem, aqui embaixo nós temos várias letras e aqui do lado nós temos vários números. Ó, números e letras. As letras são as colunas. Essa aqui é a coluna A, essa aqui é a coluna B, até a coluna H. E aqui do lado nós temos as linhas, a linha 1 e depois no final a linha 8. O que é interessante a gente saber isso? A gente precisa fazer com que eles entendam que, por exemplo, essa bolinha amarela, ela está na casa G4, ó, G e a linha 4. Então é uma casa G4. E essa brincadeira com eles, ela é legal. Você pode dividir a turma em grupos e eles têm que ir desenhando. O grupo que desenhar mais rápido que você pedir, você ganha. Você pode fazer qualquer tipo de desenho. Pode associar essa atividade com uma outra matéria que você estava ensinando e eles têm que botar uma determinada coisa nessas casinhas. Isso você faz numa folha de papel em branco e é bem tranquilo de trabalhar. Isso vai ajudar eles nos momentos futuros do jogo de xadrez. Eles conseguirem escrever uma partida de xadrez, conseguirem entender. E também na matemática, quando você trabalhar os planos cartesianos, quando você trabalhar a localização. Isso vai ajudar bastante. Beleza? Hoje a gente não falou de checkmate, a gente não falou de cheque, só conhecemos as pecinhas do jogo de xadrez e conhecemos o tabuleiro de xadrez. Antes de eu ir embora, vou apresentar para vocês, porque eu sei que alguém ficou pensando assim, pô, mas eu já vi uns reloginhos, como é que funciona esse relógio? Aqui é um relógio de xadrez. O tempo de cá está rodando. Quando o adversário fizer o movimento, ele aperta o botãozinho aqui. Quem roda agora é o tempo de cá. Quando eu fizer o meu movimento, eu aperto o botãozinho aqui e aí vai rodar o tempo do outro jogador. Olha, de uma maneira bem simplificada, falando, se o meu tempo acaba, eu perco o jogo. Se o tempo do adversário acaba, ele perde o jogo. Esse é o tempo que eu tenho para jogar o jogo inteiro. Aí tem várias maneiras de jogar, vários tempos diferentes, mas não é assunto para a aula de hoje. Isso era só para vocês conhecerem um pouquinho de como funciona o relógio de xadrez. E a gente fica nisso. Beleza, professores? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E na próxima aula a gente aprende o movimento dos peões. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.